Olá, meus amores, boa tarde. Estamos chegando a mais um finalzinho de semana, né? E concluindo todas as missões. Durante a semana toda foi programada aí algumas missões que vocês teriam que cumpri-las, se encerrando hoje valendo nota e participação. Então vamos ver aí quem consegue cumprir hoje a missão de hoje. Uma boa tarde a todos. Agradecer a Deus primeiramente por tudo, pela semana, por vocês. Agradecer aos pais de vocês pela dedicação, pelo esforço de cada um. E hoje, na aula de ciências, vamos aprender um pouquinho sobre os novos fenômenos naturais, que é o magnetismo e a eletricidade. Então vamos conhecer um pouquinho mais e cumpram aí as missões de vocês, tá certo? E durante a semana que vem, segunda e terça não tem aula, que é feriado. Amanhã, segunda-feira, dia das crianças, feriado e da Pradoeira também. E na terça-feira vai ser o feriado antecipado, dia dos professores, que era na quinta, passou para terça. Então, segunda e terça-feira não tem aula. Aproveite o feriadão, estudem. Não, estudem não. Brinquem bastante. Tia não vai pedir para estudar, não. Quero que brinque bastante, aproveite, descanse, refresque sua mente para a gente voltar na quarta-feira com tudo, tá bom? Então, ótimo final de semana a cada um de vocês e vamos lá aprender um pouquinho mais na aula de ciências. Então, vamos lá, abrindo o livro de vocês na página 2. Aí tem uma menina colocando uns enfeites, né, na geladeira, certo? Alguém sabe me dizer o que aconteceu aqui com esses números, essas letras? O que aconteceu? Por que essa letra tá ficando tudo grudada aí na geladeira? Isso aí se chama alguns fenômenos que nós temos. E isso aí são os ímãs, né, que a gente prega e vão fixando. A gente fixa foto, recadinho, tudo isso daí. Então, lá na página 3 diz assim: magnetismo e eletricidade. Magnetismo e eletricidade são áreas da ciência que estudam os fenômenos magnéticos e elétricos que podem estar presentes no nosso dia a dia. Pega o lápis e grifa. Vocês lembram que eu digo sempre para vocês, grifem tudo aquilo que foi importante, que facilita para você estudar para uma prova, você fazer uma atividade. A atração entre a geladeira e o ímã é um exemplo, isso é um fenômeno magnético. Já o funcionamento da geladeira é um fenômeno elétrico, tá certo? O que é magnetismo? Os ímãs têm a propriedade de atrair alguns tipos de metais, por isso eles ficam aderidos às portas de geladeiras. Além disso, são ímãs que mantêm as portas das geladeiras fechadas. Elas têm um ímã naquela borrachinha de dentro que a gente encosta, não é aquela borracha que vai encostar uma na outra e vai fechar, não. Elas têm um ímã que elas mantêm a porta fechada. E os ímãs são materiais capazes de atrair outros metais, outros ímãs e objetos que coincidentemente conhecemos como ferro, aço, níquel, cobalto, que essa propriedade é conhecida como magnetismo, que são as coisas que a gente ímã. É porque eu não tenho nenhum aqui, eu procurei, mas eu não achei. A gente coloca um ímã e vem com uma moeda, ou vem com um prego, ou alguma coisa assim. Quando a gente vai chegando perto, a gente vai sentindo aquela força assim do ímã, né? Fazendo aquela pressão, de repente ele gruda e não quer soltar. Se eu colocar embaixo de uma folha, um ímã, e em cima algo de metal ou de ferro, no que eu for andando, passando o ímã, certo? Aí o que vai estar o objeto em cima da superfície vai começar a se movimentar. Quem tiver em casa algum ímã, faz experiência para tia Adriana, certo? Mostrando aí que você consegue fazer grudar o ímã, né? E se você estiver colocando uma folha embaixo de alguma caixa e você vai passando e o que você vai movimentando ali de alumínio ou de ferro vai se movimentar. Observando a natureza, o ser humano descobriu uma rocha que atraía objetos de ferro. Muitos pesquisadores defendem que essa rocha foi encontrada na Grécia, em uma região muito conhecida como Magnésia. Por isso, o mineral que faz parte da composição dessas rochas é conhecido como magnetita, tá certo? Os ímãs podem ser naturais, isto é, compostos de magnetita, ou artificiais quando são submetidos e obtidos pelo atrito de um ímã natural com outros metais. Aí tem um exemplo, né, da borracha da geladeira e embaixo tem um rapaz, ó,
com um imã e com uma agulha, ele colocando, a gente na hora de aquela pressão. Tem um lado do imã que a gente coloca, ele gruda, ele fixa o objeto. E o outro lado, quando a gente vira o imã do outro lado, a gente sente uma pressão assim como se ele não quisesse. Se a gente colocar 2 ímãs, eu brincava muito com isso quando era criança, muito. Se a gente pegar 2 ímãs e colocar, a gente fica fazendo força, mas eles não grudam de jeito algum. Aí quando a gente inverte o imã pro outro lado, quando você não, eles estão lá colados. Quem tiver, faz experiência para mostrar pra gente e posta no grupo. E na página 4, tem aí, quando aproximamos o ímã de alfinetes, por exemplo, percebemos que a força da atração do ímã é maior nas extremidades. Essas extremidades são os polos do ímã, chamado polo norte, representado pelas figuras. Tem um ímã e todos os pregos ela vai atraindo, dependendo da quantidade do ímã que você colocar, vai atrair muito mais coisas. E aí tá aí explicando. Já na página 5, todo ímã apresenta uma área na qual seu poder de atração pode ser percebido. Essa área é chamada de campo magnético, lá na página 5. Observa o lado, como o campo ele é, certo? Tem um lado positivo, um lado negativo, o lado norte e o lado sul do ímã. Por isso que tem uma parte do ímã que quando a gente coloca, ele se choca. Ó, aqui tem mostrando. Quando a gente coloca, ó, o norte com o sul, ele se choca. Norte com o norte, ele separa. E sul com o sul, os dois lados iguais, ele separa. A gente fica forçando assim, faz uma pressão. Mas ele não une de forma alguma. A bússola é um instrumento de orientação. Quem tiver em casa uma, posta também. Que foi muito importante durante um período de grandes navegações. Ela é composta de uma agulha imantada que funciona como um ímã e aponta sempre para o norte. E o funcionamento da bula baseia-se no campo magnético da Terra, ou seja, atrai sempre o campo magnético da Terra, sempre atrai a agulha. Então é bem legal essa experiência aí. E nós temos o magnetismo no nosso dia a dia, que são fenômenos, são presentes nas bússolas e também estão presentes na televisão, no computador, no telefone, no celular. Essas forças magnéticas atuam ainda nos motores de carro e no funcionamento de energia elétrica. No meu carro, quando quebrou, que eu pedi para ajeitar, o rapaz me deu um imã assim, ó, bem grandão. Eu fiquei com tanta raiva que tinha um monte de coisa, peça quebrada aqui em casa, que eu joguei no lixo. Depois eu me arrependi de ter jogado, porque eu podia ter partido dele em vários pedaços, dava para fazer muita coisa. E era um imã assim grandão que tem no carro e é bem interessante. A gente acha que nada disso está presente. E os ímãs também estão presentes nas máquinas que realizam exames médicos, aparelhos de ressonância magnética. Aí na página 7 tem uma atividade para você ler a história em quadrinho e responder. Então é bem interessante essa parte aí de magnetismo, que é uma coisa já natural. Página 8 e 9 também tem atividade. Já na página 10 fala aí sobre eletricidade. Você lembra da geladeira com a porta cheia de ímãs representada no início do capítulo? E ela e outros aparelhos eletrônicos funcionam graças à energia elétrica. Os fenômenos elétricos estão presentes no nosso dia a dia, que são estudados por uma área da ciência chamada eletricidade. Circula isso daí. Todos os materiais são formados por partículas tão pequenas que é impossível de vê-las, só podemos ver pelos microscópios e olhe lá. As cargas elétricas podem ser positivas e negativas, estão presentes em quantidades iguais nos materiais. Quando vou instalar algum fio na sua casa, alguma tomada, o eletricista ele sempre vai olhar o lado positivo e o lado negativo da eletricidade, porque se ficar os dois ao mesmo lado pode ter uma explosão, dar um curto-circuito ali na casa, né? Podemos perceber a ação das cargas elétricas quando esfregamos um balão, um pente, no cabelo seco. Você pega o seu cabelo, aí você começa a passar o pente. Qualquer tamanho, tá? Eu fazia muito isso quando era criança. Eu acho que a gente tá ficando velho e vai perdendo a eletricidade do cabelo. Aí você coloca vários pedacinhos de papéis em cima da mesa, faz também essa experiência. Vários pedacinhos, você rasga assim, coloca em cima da mesa e você passa o pente no seu cabelo seco, o pente seco. Passa, passa, passa. Se o cabelo for pequeno, você passa. Quando você pega o pente, coloca o pente perto do papel, ele vai puxar todos os papéis. É como se fizesse ali a parte da eletricidade, a força que está aí nos seus cabelos. Eu fazia muito. Olha, derrubando até o telefone. Fazia muito isso quando criança.
Como o cabelo e o balão passam a representar cargas opostas ao atrito e eles se atraem, aí está a explicação para a atração que ocorre entre o cabelo e o balão. Cargas diferentes se atraem. Os fenômenos elétricos podem ser percebidos quando acendemos uma lâmpada, ligamos algum eletrodoméstico, quando vemos um relâmpago. Então, se eu vou ligar o celular, o notebook, a televisão, a geladeira, tudo isso aí eu vou precisar da eletricidade. Então, vamos fazer a leitura de atividade. E em seguida tem a tarefinha para vocês responderem aí, tá certo? Então vamos fazer a leitura, grifar o que foi importante e vamos lá fazer a experiência. Quem tem um imã faz a experiência pra gente ver. Quem tem... faz a do pente, você passa o pente seco no seu cabelo. Tem uma bexiga, enche uma bexiga, também vai colar, porque a eletricidade ela puxa a força. E eu vou explicar durante a aula uma experiência que nós iremos fazer. Quarto bimestre, primeira nota de ciências do quarto bimestre, tá? Então, por favor, prestem bem atenção para vocês fazerem para a semana que vem entregarem, tá? Então, um beijo bem grande. Aproveite bastante esse feriadão. Que o Senhor abençoe cada um de vocês e continue crianças sinceras, honestas, meigas, delicadas, criativas. Brinquem como criança, porque essa fase passa rápido. E feliz Dia da Criança para todos vocês. E um cheiro bem grande e até já e um ótimo feriado para vocês.